meu primeiro contato, né? Na verdade, fecham 3 anos agora, desculpa, que eu conheço o método e aí me apaixonei e aí fui convidado pela Carol, que é a embaixadora do método no Brasil, a ministrar cursos, né? Que até então na minha região não tinha um profissional. E aí eu fiquei nessa região do Centro-Oeste, porque eu sou aqui de Cuiabá. Então a gente está fazendo um link muito legal de São Paulo a Cuiabá para essa live, né? Porque aí é 1 hora a mais, aqui é 1 hora a menos. Então tá sendo bem legal mesmo. Eu adoro essas coisas. E assim, sou mega suspeito para falar do método, porque eu já trabalhava com Pilates há um tempo e comecei a trabalhar com LPF e me apaixonei tanto em benefícios próprios, né, como praticante do método, como feedback de pacientes que vêm demonstrando cada vez mais os resultados de maneira palpável, de maneira concreta e satisfatória. Então, é um método que tende a agregar muito na vida de qualquer pessoa que venha praticar, independente dos seus hábitos de vida, da sua modalidade esportiva que venha a trabalhar e exercer aí de maneira profissional ou amadora. Então, assim, é sensacional, gente. Falar da LPF, eu ficaria o dia inteiro aqui falando, arrepiando inteiro, porque é algo que me deixa muito, muito feliz, tá? Eu também sou suspeita em falar. Eu tive o prazer de conhecer o LPF com o Pete, que foi um dos cofundadores da LPF. Me encantei e é uma técnica que ela engloba todo mundo, desde o sedentário até o atleta, né? Que nem a gente está aqui na assessoria de corrida. Para os corredores é maravilhoso estimular essa parte pulmonar, trabalhar esse diafragma, né? E a gente trabalha a emoção aí nesse desenvolvimento da técnica, né? Postural, respiratório e emocional. É algo completo, então ele engloba todo o público, não tem um público específico, né? Não é só para mulher, não é só para quem gosta de exercício diferente, não, é para todo mundo. Anne, Isso, ótimo. travou no final o seu. Não entendi, travou? Você está me escutando agora? Agora sim, Tá? Tá tá. bom, tá bom. É, Então, nos apresentamos. Agora, Alex, quer explicar um pouquinho como respirar, como trabalhar aí a respiração e aí a gente entra para a liberação? vamos, Então, vamos sim. Assim, só para a galera entender um pouco. O LPF, ele é uma técnica postural e respiratória, né? É um método aí que se baseia na posturologia e na respiração. Então, não é yoga, não é meditação, a gente tem princípios e conceitos que agregam o método dessa forma. Mas ele é bem diferenciado porque a parte postural ela é muito forte. A parte postural ela é muito forte. A base do método ela sempre se dará através desse conceito respiratório, ou seja, a gente precisa introduzir uma boa respiração para conseguir evoluir para as posturas. A respiração do método, ela se dá inspirando sempre pelo nariz e soltando o ar sempre pela boca. É uma prática que busca justamente, Anne, trabalhar essa respiração, uma respiração controlada, uma respiração tranquila. Então a gente sempre busca uma expansibilidade torácica, não abdominal, porque como a gente tem isso muito forte da postura, então é necessário que você respire utilizando a sua caixa torácica e não o abdômen. Se você for respirar e simplesmente relaxar o corpo respirando, a tendência de você dilatar o abdômen é muito forte. Agora, quando você respira, mantendo o seu corpo em crescimento, a sua caixa torácica, ela tende a trabalhar mais essa respiração. Então, seu padrão abdominal, ele acaba diminuindo, que é o que nós buscamos no LPF, trabalhar a respiração. Mas uma respiração onde eu mantenho uma postura ereta, uma postura sempre crescendo, né, que a gente fala, é como se você visualizasse na Ania aí uma seta apontando da cabeça para o teto e uma outra seta apontando do calcanhar para o chão. Ambas as setas têm que sempre estar crescendo, ou seja, você tem que buscar aumentar esses espaços cada vez mais. Quando a gente busca esse aumento de espaço, quando a gente busca a gente usa muito vetores de força, né? Onde uma seta está apontando para um lado e a outra para o outro.
o seu corpo, ele mantém essa tensão facial, que a gente fala muito de maneira técnica, que eu não vou entrar agora nesse mérito. Mas a gente fala de uma tensão facial, onde essa tensão vai gerar um crescimento axial aí em todo mundo, que seria, é como se eu quisesse fazer com que a pressão que a gente sofre durante o dia, durante todo momento na coluna, aumentasse os espaços que, né? Isso é muito pertinente para quem trabalha sentado, para quem fica em pé, para quem corre, para qualquer pessoa, porque a ação da gravidade já contribui para que essa pressão aumente. Então, o método ele vai trabalhar dessa forma. Então, a respiração, voltando para a respiração, ela sempre será puxando pelo nariz e soltando pela boca. Inicialmente, nós buscamos aí aos primeiros praticantes alguns tempos, como puxar o ar em 2 segundos e exalar dobrando o tempo em 4. Então, isso. Então, você vai inspirar. Aí, vamos lembrar novamente do conceito de crescimento. Eu cresci e agora eu respiro. E exalo. Quando eu exalo o ar, a gente já pode trabalhar um abdômen aí. Como que a gente trabalha esse abdômen? Soltando o ar de uma maneira... Eu falo muito isso nas formações, como se estivesse naquelas propagandas de pasta de dente. Exatamente. Quando a gente solta aí, fazendo esse bafinho, esse baforoso, a musculatura do transverso, por você já estar crescendo lá, naquele conceitozinho que eu acabei de mencionar, ela já ativa. Então, é como se eu trabalhasse o transverso todo momento que eu respiro. E isso é muito importante. Porque o transverso, ele é a cinta natural, é a musculatura mais profunda que a gente tem ali do core, que dá uma sustentabilidade, que protege as vísceras, que mantém uma ação antigravitatória interessantíssima, mas às vezes a gente não estimula ele da maneira adequada, né? Então, essa respiração, ela já vai contribuir para que você ative cada vez mais essa musculatura. Então, olha que interessante o método até agora que eu comentei com vocês. Postura, respiratória e ativação e uma melhor estabilidade na musculatura do core. Isso não foi nem 5 minutos que a gente está comentando sobre. E olha só os benefícios que o método proporciona para um praticante. Então, é sensacional mesmo. E aí, entre outras coisas, inúmeras coisas que a gente não dá para adentrar em uma live. Mas a respiração, ela é dessa forma. Tendo isso já como base, aí a gente introduz o vácuo abdominal, que Lex, Anne, não é o método propriamente dito. Porque, olhem só, imagina, a Anne está grávida. Ela não vai fazer o vácuo. Então ela não pode fazer a prática? Muito pelo contrário, ela deve fazer a prática. Eu tenho algumas, já tive pacientes gestantes, tô com uma agora, mas ela tem licença porque ela tá para parir a qualquer momento. Então, assim, eu trabalhei com ela durante toda a gestação sem vácuo. E foi assim, ela sentiu todos os benefícios. Porque o vácuo, ele não vai definir o que é o método. A gente fala que é uns 20 a 15% do que se trata o método. Mas ele é importante, muito importante. Como que é realizado o vácuo? Agora a Anne não consegue, ela não pode realizar o vácuo. Aí o vácuo... Não nasce nessa hora. Tá meio cedo. Tô entrando no 6º mês, tá meio cedo para nascer. Não dá. Não dá. Vai ficar mais para frente aí seu vácuo. Mas agora eu vou fazer ele aqui, só para vocês entenderem, a Anne vai me conduzindo. Mas só para vocês, para a gente recapitular o que foi dito até agora. A parte respiratória e postural, né? Ou seja, sempre buscar esse crescimento que eu mencionei para vocês. A respiração, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos buscar o tempo de 2 a 4 segundos. Soltando o ar, lembra a propaganda de pasta de dente? Ótimo, perfeito. Para iniciar, a gente vai realizar 3 ciclos respiratórios. Ou seja, 3 vezes puxando o ar e soltando o ar, mais uma puxando o ar e soltando o ar, e mais uma puxando o ar e soltando o ar. Quando a gente fecha esses ciclos, aí a gente utiliza da palavra apneia, que é um termo técnico de não puxa o ar e não solta o ar. Ou seja, você bloqueia a entrada e saída de ar. Não faz nada. Tapa o nariz, se for necessário. E aí realiza uma sucção diafragmática, ou seja, só puxa para dentro, murchando a barriga, sem perder o crescimento e sem perder a concentração.
que é o mais Como se importante. estivesse projetando as vísceras aqui para a glote, né? Como se fosse um Exatamente. respirador. Eu uso muito uma analogia também de como se estivesse fechando um zíper lá de baixo, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. Por quê? Para você sentir o seu assoalho pélvico trabalhar de maneira involuntária. Que a tendência é cada vez mais na prática você sentir essa pressão vindo do assoalho pélvico, diminuindo e subindo. Porque o vácuo está proporcionando esse recuo. Que aí é uma outra forma também da gente falar depois de vácuo, que ele tem os princípios dele. Mas, Anne, me conduz então aí, só para a galera entender? Com certeza. 2 para 4, 3 ciclos. Então, pessoal, avalie o Lex aí. Vocês vão ficar de boca aberta. Gente, que saudade que eu tô de fazer o vácuo. Olha a resposta. Então, vamos lá. Inspira pelo nariz em 1, 2, exala em 4, 3, 2, 1. Inspire em 1, 2, exala em 4, 3, 2, 1. Mais uma, terceira e última. Inspire 2. Exala em 4, 3, 2, 1. Apneia. Sem o ar. Vai projetando essas vísceras lá para dentro. Abre essas costelas. Imagina que vocês estão engolindo esse abdômen e jogando ele aqui para a glote. Pensa na expansão torácica. Pensa no movimento lateralizado. Olha lá o movimento da glote dele. Faz um outro vácuo aqui em cima, né? Ele marca aqui em cima. Então, isso, vocês estão indo contra a gravidade. Vocês estão projetando o abdômen, as vísceras e a musculatura profunda lá para cima, tá? E para dentro. É uma forma de fortalecer. Isso, inspira, exala pela boca. Terceira e última vez. Inspire em... Oh, desculpa. Inspira, a última, Alex. Inspire em 2. Exala. De novo. Inspire em 1, 2. Exala em 4, 3, 2, 1. Nada de ar. Apneia. Bloqueia. E suga. Pensa que vocês têm um desentupidor de pia projetando o corpo. Não é uma contração abdominal, não. É uma movimentação para cima que é natural. Se vocês não contraírem, isso vai subir naturalmente. Se contrair o abdômen, não sobe. Olha que bacana. Olha a musculatura ali atrás, logo abaixo da tatuagem dele. É a musculatura acessória da respiração. Então, a gente envolve tanto a musculatura abdominal quanto a musculatura da cadeia posterior. Então, por isso que a gente realinha o corpo, diminui dores, a gente corrige hérnias de disco. Então, a postura fica muito mais ereta. Se você olhar todos os profissionais da área e praticantes, tem uma postura linda, né? Assim como as pessoas que fazem yoga, tem uma postura linda, porque respiram corretamente, né? E aí, E o mais interessante que é a gente está ativando, como eu mencionei, musculatura antigravitatória, que é uma musculatura que ela tem que trabalhar sem você pensar em contrair. Não existe contração. No LPF não existe contração voluntária, gente. Ninguém contrai nada, em nenhum momento a gente usa. Pra vocês terem uma ideia, eu nem falo durante a formação a palavra F, que é a palavra força. A gente não utiliza esse termo, a gente não utiliza essa palavra. Por quê? Vamos pensar que nós estamos condicionados a fazer força o tempo todo, a vida inteira. Você vai para uma musculação, você vai para um pilates, você vai para um treino, sempre utiliza a palavra força. Então a gente quer desmistificar um pouco disso, quebrando isso e jogando mais essa resistência, que são musculaturas que têm que trabalhar e serem ativas de maneira involuntária. Tá tendo uma pergunta aqui de quanto tempo da apneia. Coloquei aí. Eu respondi. A apneia é porque assim, como que funciona? Vocês vão puxar o ar, solta o ar, puxa o ar um tempo, solta o ar outro tempo. Fez isso 3 vezes, aí utiliza a apneia. A apneia também é um tempo. Ou seja, a Anne falou apneia para mim, eu não fiz o vácuo naquele momento. Vocês perceberam que ela falou apneia e depois eu fui puxando. É importantíssimo dar esse tempo para não gerar um efeito rebote. A gente está puxando musculatura e trabalhando a face e ela é tridimensional. Ela tem uma conexão ligada aí, direta, de maneira, né, tridimensional, como eu falei. Então, se nós não respeitarmos, às vezes você pode dar um estímulo numa musculatura que já está tensa. E aí gerar um aumento de tensão, que não é interessante. Então, você fez a apneia, realiza o vácuo, a priori, a gente joga de 3 a 5 segundos, dependendo da capacidade respiratória de cada praticante.
E como que a gente percebe isso? Porque quando você retorna, não pode acontecer, você tá lá num vácuo maravilhoso, Importantíssimo. e aí perde tudo, perde todo o vácuo. Não é nem questão do vácuo, você perde o controle excêntrico de crescimento, você perde a capacidade respiratória, porque soltou totalmente dilatando o abdômen. Aí voltou a respiração abdominal, que é o que a gente não quer fazer, né? Sim, Então, sim. assim, mais vale. Pode. Desculpa, pode falar, depois eu falo. Tá, É, eu respondi no tempo que eu acho que elas não perguntaram a apneia, elas perguntaram sobre o vácuo. Quanto tempo sim. permanece no vácuo? Creio eu. E eu acabei me acelerando e respondendo sobre o vácuo. Porque quando você faz a respiração, você bloqueia, você fica em apneia e depois você faz a sucção. E aí Sim. você está sem o ar. Agora, quanto tempo a pessoa fica no vácuo? Isso é o condicionamento da pessoa, né, Lex? Existem posturas que você vai conseguir manter um tempo maior, posturas que você vai Uhum. conseguir manter um tempo menor. Isso, assim, depende do seu objetivo. Aí entraríamos numa outra linha, porque se você quer manter... aí tem... A gente... Nossa, é muito complexo, porque se você quer ganhar um pouco mais de resistência respiratória, então você vai enfatizar mais esse tempo de apneia. E aí você vai periodizar isso. Como que a gente periodiza? Periodiza. Você acaba anotando durante as aulas o maior tempo que você vai conseguindo manter durante aquele vácuo. E isso vai, né, aos poucos, vai melhorando cada vez mais. Tem posturas hoje que eu consigo ficar 25 segundos, 30, mas tem outras que eu sei que não, porque eu tenho um bloqueio respiratório, um bloqueio postural, que isso vai gerar outras situações, enfim. A gente Com não entra muito certeza. no mérito. Mas de 3 a 5 segundos inicialmente tá perfeito. E aí a ideia é o quê? Você melhorar esse tempo aumentando ele, de acordo com a Sim. prática. Então não se cobre porque você tem que manter uma fluidez de 15 a 20 minutos a 30 minutos ininterruptas de prática. Essa Sim. postura, isso que nós fizemos agora é como se a gente mantesse, que nós vamos fazer agorinha, né, uma sequência postural, sem parar. Então, se você ficar pensando muito no seu tempo de vácuo e comprometer esse retorno, você vai deixar com que a aula ela não fique dinâmica, vai ficar interrompendo ela demais. E aí o que acontece? Você perde o tempo respiratório, você perde o seu crescimento postural, que é muito importante, e acaba comprometendo o resultado. Então, assim, pensem sempre na postura, principalmente, e na respiração, não no tempo de vácuo, porque isso é o de menos, tá? Isso vai sendo conquistado. Com certeza. O Lex, vamos fazer a liberação? Porque se... Ah, nossa, que beleza! Olha quantas bolinhas! Meu Olha olho quantas até enche, bolinhas! eu amo, amo, amo. Porque senão a gente não tem tempo, né? Porque se a gente Não. puder conversar, a gente vai conversar muito. Mas já se passaram 20 minutos na nossa live. Tá, eu vou Pelo colocar amor de o pé no Deus, chão. vamos lá. Tá. Ó, vou Gente, colocar no chão para vocês visualizarem melhor. ó, Eu A Anne vai realizar a podal primeiro. posso fazer Assim, com a do rolinho, Lex? pode. Gente, Ó. é uma liberação que você pode fazer. Eu uso muito bolinha de frescobol, porque anatomicamente ela é bacana. Assim, se encaixa bem. Ela não é tão firme e ao mesmo tempo ela não é tão mole, então ela vai proporcionar. A ideia é cada vez mais você pegar um objeto, uma bolinha mais dura, tá? Para você conseguir atingir mais essa liberação dessa tensão. Mas, a priori, né, para não sofrimento, né, da população, você vai realizar com uma bolinha mais maleável, tá? Se for muito mole aquelas de pet, ela vai acabar estourando, porque imagina, é um peso. A Anne tá realizando aí, ó, de maneira deslizando. Geralmente a gente faz apertando, mas sempre concilia a respiração. Ou seja, puxa o ar, Anne, solta o ar e descarrega o peso. Isso, puxa o ar, volta, solta o ar e descarrega o peso novamente. Aí ela pode recuar a bolinha mais para o centro do pé. Gente, imagina para quem tem uma fascite plantar. É sensacional. É muito bom. Eu tenho um pé plano. A Anira tem um pé bem cavo. Eu tenho um pé plano. Você diminui bem a tensão, porque você solta essa fáscia. Imagina, gente, a gente está em pé o dia inteiro, sentado. Ou seja, o pé está sofrendo, né? Então vamos dar uma liberada nele.
E aí a gente pode fazer no meio, pode fazer no calcâneo. Você pode fazer como pincelada, vai e volta, para frente, para trás, sempre buscando a respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca e realiza o movimento. Pessoal, vai fazendo, hein? Não é só para Vai escutar, não. fazendo. Quem já tá aí com a bolinha, já vai fazendo. Puxa o É, ar, solta o ar e desliza. trocar Puxa o o pé. ar. Eu já tô doido para ficar em pé e fazendo as minhas aqui. Se não tiver bolinha, gente, não O mov... perca tempo. Faça com a madeira, tá? A gente tem que fazer a liberação. Pega um cabo de vassoura, deita ele no chão, passa o pé nele, vai ajudar. Não, ixi, o importante é você ter uma superfície que deslize e você consiga sentir ela passando por essa tensão, tá? Então, isso é o importante. Então, se você tem uma bolinha, não tem bolinha, tem um cabo de vassoura, tira o cabo de vassoura, desconecta ele da vassoura, desconecta é ótimo. Tira ele da vassoura, deita ele no chão e desliza o pé. Quanto tempo, Lex? 5 a 10 minutinhos você faz essa liberação. Na verdade, a liberação total, porque a gente vai fazer outros exemplos de liberações agora. A Anne vai deitar. Você quer fazer piriforme primeiro, Anne? Vamos fazer a panturrilha, Alex? Só Panturrilha, ficar com os isso. corredores? Ó, é bem Perfeito. gostoso. Se a bolinha estiver muito mole, faz com cabo de vassoura. É gostoso. Ou, claro, faz com rolo de liberação, tá? Tudo depende do que você quer. Eu vou fazer com rolo para as pessoas verem mais, pode ser? Pode. Gostoso não é, mas é necessário. Dói muito. Gente, olha só, isso é importante. Eu tô brincando aqui, mas é importante. Lex, tá doendo demais. Aí tira o pé de cima. Faz só com o outro. Por quê? Você diminui a carga e aí isso deixa com que fique mais confortável ou menos desconfortável, tá? A Eu gente vou fazer falando mais aí. rapidinho, tá, Alex? Isso, aí, ó. Não precisa jogar a carga da outra perna em cima, porque vai pesar mais, aí vai gerar uma pressão maior. Então, diminui a pressão para você conseguir fazer de uma maneira mais fluida sem problema. Mas dá pra fazer Pode com a deixar, bolinha. dá para fazer com a bolinha. Se você não quer fazer o movimento porque tá doendo muito, você pode só deitar e só deixar a bolinha. Aos poucos, conciliando a sua respiração, ela vai soltando e aí você vai trocando ela de região. Porque eu falo porque eu tenho alguns atletas e eu atendo e eles têm uma tensão muito grande. E eles não conseguem fazer o movimento. Então eu peço para eles manterem ela no local que tá com aquela dor. Respirou uns 3 minutinhos, ele já vai me falar, Alex, já não tô sentindo mais. Por quê? Foi soltando, né? Coloca numa outra região. E assim vai. Até você sentir um conforto de fazer o movimento deslizando. Aí a gente pode fazer no piriforme. Eu vou pegar a bolona grande para todo mundo ver melhor, tá? Mas pode fazer com a bolinha do tênis. É só A para ver Bruna aqui, melhor. A Bruna falou aqui de um cano de PVC sem problema nenhum. Vai no seu vizinho que tá construindo, cata um cano que ele não viu. Mentira, gente, brincadeira. Pega um cano que tá sobrando aí e faz, entendeu? O cano de PVC ele é interessante, tá? Ele é bem interessante. O que pode acontecer é que ele pode escorregar muito, mas não tem problema. É muito bom mesmo. Tá muito desconfortável fazer isso porque tô com uma tensão no piriforme muito grande. Pega, aí, Anne, eu vou pedir para você deitar. Vou dar uma outra opção também. Deita. Ó, deitem assim, gente. Deitem assim. Não do jeito que Grávida eu deita de fiz. lado. Deita todo mundo de ladinho para depois deitar de barriga. Ó, aí o que você vai fazer, Anne? Deita as pernas. Isso, pega as bolinhas e coloca uma de cada lado do glúteo. Coloca mais para fora do que interno. Mais para fora do que interno. E deixa, tá? E deixa. Por quê? Às vezes a tensão é muito grande e você não consegue fazer aquele deslizamento que a Anne mostrou anteriormente. Dessa forma, foi o que eu mencionei para vocês anteriormente. Você deixa, digamos, de uma maneira mais tolerável, tá? E aí, aos poucos, você vai sentir que a bolinha ela vai fazendo parte de você. Ou seja, você consegue soltar essa tensão. E aí sim chega um ponto que você consiga cruzar a perna. Porque quando a gente cruza a perna, a gente realiza uma tensão, um stretching na musculatura. Então, se você tiver com algum nódulozinho ali, acaba que potencializa a pressão. E aí dá um efeito rebote que a gente fala. Fica tão desconfortável que seu corpo trava mais. E aí, ao invés de liberar,
você está fazendo o contrário, você está tensionando mais. Com Pegando as certeza. mesmas bolinhas, você pode colocar na região da lombar, mas aí eu falo para os pacientes, alunos, ficarem com os pés no chão, isso, porque retifica mais a lombar e aí você consegue sentir a ação das bolinhas no quadrado lombar. Se você estende as pernas, arqueia muito a coluna, a bolinha meio que se perde ali. Ah lá, ó, não dá, e vai gerar uma hiperlordose, né, que não é interessante. Então pisa no chão, tenta retificar mais a coluna, nesse caso, porque aí você vai sentir mais a ação das bolinhas no quadrado lombar. Quero subir mais as bolinhas? Sobe para o paravertebral, coloca ela mais centralizada. Gente, lembrando que é o seguinte, como que eu posiciono as bolinhas? Vamos imaginar que aqui no meio das bolinhas tem a coluna inteira. Você vai colocar na lateral da coluna, acompanhando a coluna, mas não no meio, tá? Porque é onde a musculatura tá. O paravertebral é a mesma coisa. Você vai colocar ela lateral à coluna, tá? Aí as meninas colocam na marquinha do sutiã, os caras colocam lá na região da escápula, mais para cima, mais interno. Depois pode subir e colocar na região de trapézio, entendeu? Aí é uma região que todo mundo tem um pouquinho de tensão, então é super interessante. E, gente, eu vou falar para vocês. Todas essas práticas de liberação aí, elas são feitas já com o conceito respiratório. Não precisa fazer o vácuo, mas nas minhas aulas eu acabo colocando já de aquecimento, mas sempre puxando o ar e soltando o ar, porque isso já vai fazer com que o seu cérebro receba essa mensagem, comece a jogar estímulos para que essa tensão seja quebrada, essa tensão seja diminuída, tá? E aí a contratura muscular, ela se dissolva, que a tendência é essa. E aí você fez isso aí durante 10 minutos por todo o corpo, né? Tem parte anterior, que é o que eu tava comentando com a Anne, que é bem legal, mas não vai dar tempo da gente passar. Mas só essa parte posterior já dá para tirar uma tensão muito, muito boa, tá? Eu sou apaixonado por essas bolinhas, por essa liberação, porque elas fazem milagre. Por isso que eu tenho aqui na faixa etária de umas 70. Eu jogo tudo no chão, me deito, brincadeira. Mas dá para fazer muita coisa, tá, gente? Se você tem mais bolinhas, você pode colocar 4 lá no quadrado lombar. Você posiciona as 4 juntas, porque aí ela vai pegar mais ainda o quadrado lombar. Você pode, ao mesmo tempo, deixar 2 no trapézio. Depende da sua tolerância em relação a elas, tá? Você tem que se permitir, não forçar. Eu não vou forçar você a fazer uma liberação numa região de muita tensão, porque pode ocasionar o que eu falei para vocês anteriormente. Então, se permita fazer a liberação e, aos poucos, vai introduzindo uma bolinha mais dura e mais dura, tá bom? Essa foi a parte de liberação. E aí, a gente pode já trabalhar também o diafragma com o vácuo. Ah, Alex, como que a gente faz essa massagem diafragmática? Pega, Yane, 2 bolinhas, mas sem realizar o vácuo. Vamos já aproveitar as bolinhas e depois a gente faz o manual. Não é tudo não, viu, gente? Essa barriguinha não é pão, não. É 23 semanas de gestação, viu? Por favor. Anne tá Não gravidinha. nada, não. Gente, o vácuo, a liberação do diafragma, ela é feita onde você acompanhe as costelas, tá? Ó, tá vendo a costela? Então você vai deslizar a bolinha querendo sempre acompanhar as costelas. Para quê? Para pegar o diafragma. Então você vai ficar na região mais as costelas, não as flutuantes embaixo, mas em cima, tá? E vai realizar através da parte da respiração. Isso, Anne, obrigado. Você puxa o ar, solta o ar e desliza as bolinhas. Isso. Puxa o ar, solta o ar e desliza as bolinhas. Você realizando essa massagenzinha com as bolinhas, você proporciona um certo relaxamento na musculatura do diafragma, que é coisa que ninguém faz. Eu duvido aqui se eu questionar quem faz uma massagem no diafragma, um relaxamento, ninguém faz. É uma musculatura que está trabalhando o tempo todo. Então a gente precisa dar uma atenção porque ela também tem uma parte emocional muito forte, que é outro viés também de papo. Mas é muito, muito, muito importante trabalhar esse relaxamento do diafragma, principalmente vocês que são atletas que utilizam da respiração constantemente. O diafragma trabalhando de maneira muito intensa. Então é muito importante realizar esse relaxamento diafragmático. Eu faço até hoje, minhas pacientes, mesmo que já tenham tipo 2 anos de prática, elas vão sempre iniciar a prática com aquecimento, com as bolinhas e com relaxamento do diafragma. Não tem como fugir. Porque ele está respirando o tempo todo e porque ele está tensionado o tempo todo. Então é muito, muito importante a gente realizar essa massagem no diafragma, tá? E aí a gente realiza essa massagem no diafragma para preparar vocês a prática postural,
que é o que nós vamos iniciar agora, ou você tem mais alguma coisa para complementar, Anne? Eu só quero passar um outro detalhezinho que eu faço com os meus alunos. Se você não concordar, você fala, porque você é o master, eu sou uma Vai lá, licenciada. até Ó, parece. eu faço sempre um creminho. A liberação a gente não faz, mas quem não come, quem não sabe ainda fazer direito, o creme ajuda, além das bolinhas, tá? Eu faço aqui, eu peço para segurar a costela e na exalação eu peço para deslizar, não agredir, deslizar. Tudo bem, faço isso e depois eu peço para a pessoa sentir a parte visceral, se ela está contraída no músculo, como que tá. Eu peço só para se sentir. Então, eu peço Sim. para colocar as mãos em cima do umbigo e fazer uma massagenzinha relaxando esse músculo. Porque esse músculo, na hora do vácuo, ele tem que estar relaxado. Tanto é que é esse movimento que vocês fazem no vácuo, né? Tudo sobe. Então, eu peço para relaxar um pouquinho essa região para deixar solto. Então, eu faço, coloco um pouquinho de resistência e massageia até como que está. E aí, eu peço para a pessoa só sentir a respiração, né? Respira pelas costelas. E aí, na hora que exalar na boca, pela boca, embaçando o vidro, né? Que nem a propaganda que a gente comentou, só perceba o que acontece no abdômen lá dentro. Sinta o que acontece. É uma maneira de perceber o que está acontecendo por dentro do nosso corpo, né? Não é contrair. Ó, contrair para cima, não fiz nem sério. Quando você contrai bumbum, você contrai períneo, você contrai tudo. Não, só E, exala e perceba o que está acontecendo lá dentro. Você... e isso é muito importante, Anne, que você está falando, porque poucas pessoas, elas entendem o que está acontecendo durante a respiração. Se ela está abrindo a caixa torácica. E isso eu falo, gente, não é nem pelo LPF, eu falo por autoconhecimento mesmo, para entender o que está acontecendo. Então, a prática, ela te traz para uma realidade de autoconhecimento. O que está acontecendo no meu corpo durante a exalação de ar? O que está acontecendo no meu corpo quando... Que sensação eu estou tendo? E isso é muito importante, porque quanto mais a gente tem esse conhecimento, essa percepção, essa sensibilidade, mais o nosso cérebro vai condicionando de uma maneira, digamos que mais limpa, mais clara. E aí, não só na prática, mas você acaba condicionando uma boa respiração, uma melhor coativação muscular naquele momento que você mais precisa, uma prevenção estrutural aí, porque você vai atingir uma musculatura profunda que vai te prevenir de uma má postura, que vai te deixar mais ereto, que vai te dar um condicionamento físico e estático num ciclismo, numa corrida, sem jogar e sem a pelve sofrer tanto. Então, isso é muito importante, Karen, falar. É muito, muito importante. Você sempre ter essa percepção do que está acontecendo, qual comportamento eu estou adotando. E, em muitos casos, isso gera até um bloqueio. E aí a gente entra nos viés aí de tentar desbloquear. Porque o nosso corpo ele é uma máquina, mas ao mesmo tempo ele é muito preguiçoso. Então, o que ele puder fazer de atalho para ficar mais rápido, ele vai fazer. Ele faz. É desse jeito. Então, a gente tenta quebrar isso, deixando ele de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila, fazendo com que a prática se torne algo prazeroso. Você saia sempre do LPF falando, meu Deus, eu quero a próxima aula. E a ideia é essa. Eu falo porque meus pacientes têm essa sensação. Quando termina a aula, ela fala, ai, vamos à próxima. Pena. Né? Acabou, mas vamos lá, tem semana que vem. Concordo com você. Ô, Lex, vamos fazer? Desculpa, você ia falar mais alguma coisa? Não. Não? A gente tem 27 minutos para fazer. Nossa, muito tempo. Uma prática. Você pega leve comigo, gente. Ela vai me dar. Você pega. Gente, o certo seria o Lex ministrar e eu fazer, mas eu, gravidinha, não posso fazer o vácuo. Eu amo. Então... Eu tenho. Tem gente que foge de me dar comando, porque fala, ai, mas você trabalha. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu sou paciente, aluno, ó, não tem nada a ver. Então eu vou amar participar disso, essa dinâmicazinha aí. Ai, peraí, o Felipe, meu amigo, ô, Fih, quais são as maiores dificuldades para quem está iniciando? Bem legal essa pergunta. Eu vou falar por mim, depois a Anne rapidinho, se ela quiser falar também. Eu acho que a maior dificuldade é a respiração. A galera tem essa dificuldade respiratória, tá todo mundo num padrão de ansiedade muito grande. Respira só aqui em cima. É um padrão muito curto, você não ventila de uma maneira mais eficaz, assim, mais fidedigna que a gente fala.
Tanto que eu gosto muito de jogar inicialmente para a pessoa ela sentir o ar entrando primeiro aqui em cima. Então a gente faz uma prática, ó, respira primeiro e sente o ar entrando só na região de cima, só na ápice. Aí depois eu falando, agora tenta imaginar o ar entrando e perfundindo mais na região do meio ali do seu tórax. E aí a gente vai fazendo uma prática de permissão. Ela vai se permitindo entender por onde e como esse ar está entrando. Porque aí ele vai acabar ventilando mais. Aí ela consegue chegar até na base do pulmão. Ou seja, aí a respiração torácica ela se faz mais efetiva do que um padrão abdominal, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Eu respondi, Maria Terezinha perguntou como sair do vácuo, sair suave. Nunca estufando o abdômen. Senão a gente vai contra a gravidade, a gente vai a favor da gravidade contra o nosso princípio, né? Que a gente vai contra a gravidade. Porque se você está fazendo uma prática hipopressiva, você tem que manter ela hipopressiva. Se você sai do vácuo hiper, né, jogando uma pressão muito à frente, você perde um pouco, sai do princípio de compensação, porque a prática do LPF é uma compensação pelo aumento de pressão que a gente sofre. Então, pensem sempre nisso. Ou eu tenho uma ferramenta muito legal agora, então eu vou utilizar ela sempre como uma maneira de compensar o aumento de pressão que eu estou sofrendo. Vamos para a prática? Bora. Eu vou fazer o seguinte, Lex. Eu vou explicar primeiro. A gente vai explicando as posturas que nós vamos fazer, porque tem algumas pessoas aqui que são praticantes de LPF. Só para saber, na hora que eu dar o comando, a pessoa já ir direto. Quem não for, visualiza, escuta, aprenda a escutar. Vai com calma e pronto. Gente, uma outra coisa rapidinho que eu esqueci de falar. Procure um profissional licenciado para realizar a prática, tá? O que nós estamos fazendo aqui é uma demonstração breve do que é o método. Não, isso aqui não tá longe de ser uma aula de uma maneira bem fidedigna, de uma maneira bem confiável, porque a gente avalia, a gente faz todo um esquema aí de maneira peculiar com cada praticante. Então, assim, procure um licenciado certificado LPF, Low Pressure Fitness, assim como a Anne, assim como muitos outros, centenas hoje, milhares aqui no Brasil, para aí sim realizar a prática, tá, gente? Por favor. Um detalhezinho. Quem é hipertenso, não importa se toma remédio para pressão alta, não faça um vácuo. Pode fazer LPF se tiver com um profissional do lado, de uma forma isolada, tá bom? Não, a gente nem trabalha em grupo. Então, não faça. Grávida, não faça vácuo, por favor. Não está conseguindo respirar? Não faça o vácuo. Respira, aprenda a postura, cresça. Respira, tá? Não conseguiu fazer o vácuo? Deixa. Faz um crescimento axial, faça as pautas posturais, que tá tudo bem, tá? Isso é passo a passo. Não queira fazer tudo de uma vez. E aí, gente, agora é chuva de coração. Agora é chuva de coração que daqui a pouco ninguém pode entrar, ninguém pode mais ficar mexendo no celular. Então, dá para visualizar daí, Anne? Dá para visualizar. Dá sim. Eu vou colocar de lado. Rapidinho, chuva de coração, Dani. Isso. Agora é a hora, tá perfeito, Lexinho. Então, a gente vai explicar rapidinho. A gente vai fazer a postura da Atenas. Tá? Mão na linha mamilar, tá? Corpo retinho. Cotovelo não pode estar para cima, ele tem que estar para baixo. O ombro tem que estar longe da orelha. Nada de ombro. Olha lá, olha o Lex, que bonito. Nada de ombro para cima, nada de escápula fechada, escápula aberta. Pensa que vocês estão arrancando essa escápula e ganhando espaço, tá bom? Deixa o corpo bonito, atlético. Depois da Atenas, nós vamos para a freia. A freia, vocês vão deslizar. Deslizar. Isso, peraí, deixa eu voltar aqui. Isso, não, tá bom, Lex. Isso, melhor. Nós vamos deslizar a perna X. Opa, virei minha câmera. Peraí, como que eu desviro minha câmera? Pronto. Clica 2 vezes em cima. Pronto, tá foi. A gente vai fazer a freia. Pé atrás, retinho, minha gente, nada de pé torto. Os dois pés precisam estar alinhados. Nada de quadril torto, quadril reto. Isso. E olha as escápulas do Lex, abertinhas, perfeitas, tá bom? É isso que a gente precisa. A gente vai fazer com a perna direita, a gente vai fazer com a perna esquerda. Depois a gente vai para a Artemisa. Lex, mostra aí. Como que é a Artemisa? Isso. A gente vai apoiar na parede e vai pensar que o corpo, olha o corpo do Lex. Ele tá como se fosse um escorregador, retinho. As mãos, elas estão apoiadas para dar um auxílio para vocês, tá bom? Isso o Lex nem pensar. Não pode.
Ó, isso é perfeito. Tá vendo que é o escorregador perfeito? Não é arco, tá? E ombro sempre longe da orelha. Gente, pensa nesse princípio básico. Pronto. E aí depois a gente vai descer na aura, joelhadinho, isso, a aura, né? Pulei algum, Lex? Hã? Não? Isso, a gente vai para a aura e da aura a gente vai sentar na éstia, que não vai dar tempo de fazer a selene. Não. Também acho que Não. não. Ah, eu vou A baixar a câmera. selene, isso. Aí, ó, na hora de sentar, o Lex abaixa a câmera e pronto. Aí a gente explica direitinho. Lex, vamos fazer? Você quer fazer 2 para 4 ciclo ou 3 para 6? Você que manda, você que tá dando a aula. Ó. Ó, gente, eu vou fazer o ciclo para o Lex e para vocês, claro, de 3 inspirações pelo nariz, 6 exalações pela boca. Vamos fazer 3 ciclos desse e vamos fazer o vácuo. Lex, 2 vácuos por postura, porque senão não dá tempo de falar, Pode. tá? Se quiser fazer um também, não tem problema. Então, tá, beleza. Então, minha gente, vamos lá para a parede. Ah, não tem uma parede. Então tá, faça de frente pro celular, mas vai na parede, coloca o celular ali pertinho para vocês poderem visualizar bem e me escutem, gente. Aprendem a escutar e controlem a ansiedade, tá bom? Sim. Então, crava, posso começar? Pode. Crava os 2 pés no solo, mantenha os 2 pés bem acionados, conectados. Deixa o joelho levemente flexionado, pouca coisa. Mãos em rotação interna, apoiadas na parede e abaixo da linha, isso, um pouquinho abaixo da linha do ombro, tá? É mais fácil visualizar. Cotovelo levemente para baixo, isso. O corpo naquela seta que o Lex pediu, crescendo, cabeça, pés, cresce. Inspira pelo nariz em 1, 2, 3, exala pela boca. 6, quero escutar todo mundo exalando. Vai, exala. Mais 2 vezes. Inspira 3, 2, 1, exala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terceiro e último, inspira em 3. Exala em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apneia. Ninguém respira mais. Agora, sem o ar, faça essa sucção visceral. Pensa que o abdômen... Olha que beleza de vaca, gente. Fiz um print aqui. Musculatura anterior e posterior acionada. Inspira devagarzinho. Não deixa o abdômen estufar correndo, não. Vai devagar. Exala pela boca. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3. Exala. Continua, Alex. Pensa que vocês precisam crescer o corpo. Inspira em 3. Terceira e última. Exala em 6. Lembra de todos os acionamentos. Exala. Apneia. Abra essas costelas. Aê, foram 2 vácuos, a gente vai mudar para freia. Inspira devagarzinho, sem estufar o abdômen, sem desespero. Exala, escorrega a perna direita. Isso. Os 2 pés alinhadíssimos, tá? Nada de pé torto, não. Quadril virado para a parede. Inspira, pensa que vocês têm alguém puxando a cabeça e o cóccix, tá? Exala. Aê. Deixa os ombros longe da orelha. Nada de grudar esse ombro, não. Quero mais um ciclo respiratório. Inspira. Exala pela boca. Isso. Está escutando o barulhinho do Lex? É isso que vocês têm que fazer. Sem o ar, apneia. Abra lentamente essas costelas. Vai sugando. Vai mexendo essas vísceras para cima. Que maravilha, gente. Que maravilha. Inspira, vai devagarzinho. Volta lentamente. Exala. Solta pela boca. Quero mais 2. Inspira. Exala. Isso, Lex. É isso que vocês têm que fazer. Quero a última. Inspira pelo nariz. Pensa nos crescimentos, nos vetores de força. Exala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem o ar. Apneia.
Abre essas costelas como se estivesse engolindo todas essas vísceras para cima, projetando a parte baixa do corpo de vocês para o teto, para a garganta. Inspira devagar. Na exalação, vamos trocar a perna, Alex? Desliza. Isso. Pronto. Na mesma exalação, ele puxou a perna que estava atrás e escorregou a perna oposta. Avalie os pés de vocês, avalie o quadril de vocês, avalie o tronco de vocês. Isso, avalie os vetores de força, cabeça e cóccix. Tudo está esticando. Quero mais 2 respirações. Porque enquanto eu falo, vocês respiram, tá, gente? Continua. Eu vou pegar a respiração do Lex agora. Mais uma. Isso. Vou chamar de novo a última respiração. Inspire em 1, 2, 3, exala, 6. Vocês viram que só pela respiração já mostra a musculatura? Que beleza? Apneia. Abre essas costelas. Sem o ar, abriu essas costelas. Que maravilha. Volta com muito cuidado. Inspire em 1, 2, 3. Exala em 6. Mais 2. Inspire em 1, 2, 3. Exala. Isso. Mais uma, gente. Inspire em 1, 2, 3. Exala. 6. E vai descendo e se prepara que vocês vão fazer o último vácuo. Sem o ar. Abre essas costelas. Abre. Maravilha, maravilha. A gente vai mudar de postura agora. Inspira devagar. Na exalação, vamos para a Artemisa. Iguala os 2 pés. Mantenham as mãos apoiadas ainda na parede, em rotação interna. Distancia seus ombros. Cresce o corpo como se ele fosse um escorregador perfeito. Tá bom? O corpo numa seta perfeita. Tá ótimo. Cabeça crescendo, cóccix crescendo. Inspira. Exala pela boca em 6 segundos. Inspira nariz. Exala pela boca em 6 segundos. Maravilha. A gente vai fazer mais uma. Terceira e última. Inspira pela boca, pelo nariz. Solta pela boca. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem o ar. Suga. Vai sugando devagar. Projeta todas as suas vísceras lá para cima. Sinta que tudo tá vindo aqui para a região da glote. Isso, chuva de coração. Inspira com cuidado. Vamos fazer mais um vácuo nessa postura. Exala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puxa o ar. Solta o ar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terceiro e último. Inspira em 3. Exala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem o ar. Apneia. Faz essa sucção de vísceras. Pensa que vocês têm um desentupidor de pia, projetando todas essas vísceras para cima. Olha que beleza. Olha que beleza. Próxima exalação a gente vai mudar, a gente vai para a aura. Então, inspirou, exalou, desceu esses joelhos, apoia os joelhos no chão, apoia os pés estão ligadinhos lá no chão, tá? Pontinha do pé acionada, calcanhar em crescimento. O corpo, olha a postura do Lex, ela tá retinha. A cabeça é como se alguém tivesse com a mão aqui na nuca, puxando para cima, e o cocoruto, aqui a região da moleira também, tá bem? Esses joelhos e esses pés conectados no solo e a cabeça em crescimento, tá? Inspire em 1, 2, 3, exala pela boca, embaça, joga o ar lá na parede. Quero mais 2 respirações. Inspira. Exala pela boca. Mais uma. Inspira. Exala. E prepare. Sem o ar. Abre essas costelas. A apneia vai sugando.
Isso, nada de puxar o ar na apneia, por favor. Eu vou querer mais um vácuo nessa postura. Inspira devagarzinho. Exala pela boca em 6. Se fizer em jejum, é melhor ainda. Inspira em 3. Exala em 6. Exala pela boca. Os pezinhos do Lex, eu vou mostrar aqui. Continua assim, Lex. Quero mais uma. Inspira em 3. Exala em 3. E aí, lá. Abra essas costelas. Abra essas costelas. Muito bom. Maria Rita falou do pé, agora você está vendo o meu pé, né, Maria Rita? Próxima exalação, o Lex vai girar o corpo para poder sentar e virar uma héstia. Gira e gira. A gente vai fazer a héstia, vai apagar a água certinha. Isso, Lex. Eu estou aqui junto com você. Vamos lá. Então, o Lex está com a perna esticada, né, Lex? É. Eu tô. E está cortando um pouquinho, mas fica assim que eu estou mostrando para o pessoal. Então, o calcanhar, minha gente, conectado no solo. Aí, o Lex vai ficar com a mão apoiada na coxa, tá? Um crescente, crescendo o máximo que vocês puderem, esse cotovelo. Alguém puxa a nuca de vocês, alguém puxa a moleira de vocês. Região lombar não é para estar chapada na parede, porque senão vocês perdem espaço. Ela tem que ter uma curvatura fisiológica natural e o bumbum tem que ir lá para trás. E agora vocês vão. Inspira em 1, 2, 3. Exala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais 2 respirações. Inspira. Exala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma respiração. Inspira. Exala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem o ar. Pensa em sugar. Pensa que tem uma mãozinha aqui ajudando, ó, projetando essas vísceras para cima. Olha que bonito lá o vácuo, Lex. Olha que maravilha. Inspira devagar. Exala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirou em 3. Exalou em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma. Inspira. Terceira e última. Último vácuo da aula, gente. Exala. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sem o ar. Vai sugando. Projeta tudo. Ai, que maravilha! Que vácuo lindo! Devagarzinho. Inspira. Exala. E relaxa. Fizemos uma palhinha do que é o LPF. Olha, temos 2 minutinhos para nos despedirmos. Lex, tudo bem? E às vezes eu falo, né? Deixa você mais tempo aí na respiração. Ah, menino! Top, né? Ótimo, foi maravilhoso. Eu tô, nossa, suspeito. E eu gosto de fazer em jejum, porque você sente mais a motilidade visceral, os benefícios que a yoga já trabalha há um tempo, né? Então, assim, é bem legal mesmo, gente. No final, a gente sempre finaliza com um relaxamento, que é um retorno à calma, que a gente fala. Ou utiliza uma meditação, ou até mesmo umas liberaçõezinhas. Mas eu quero agradecer de coração pelo convite da Anne, foi sensacional mesmo. Eu que agradeço. Fazer outras, né? Eu acho assim, que a gente tem muito que mostrar ainda, que esse método ele é sensacional demais mesmo. Muito feliz de ter a propagação positiva. Obrigado, Anne. Eu que agradeço, Lex. Você é um fofo, adoro esse moço, gente. Ele é top. E aí eu me senti muito honrada com a presença dele. Adorei que vocês puderam participar e pelo jeito o pessoal gostou bastante. Achei ótimo. Eu vou tentar gravar, tá? Vou tentar salvar essa live. Aí vai ficar salva no perfil da Forene One e vou tentar passar no meu também. E divulguem, gente, porque essa técnica, ela vai muito, muito além do que vocês viram, tá?
E arrasei, vi todo mundo que entrou na live, viu? Super agradeço. E eu vou falar rapidinho. Obrigado a todo mundo. Tá, que daqui a pouco acho que ela vai cortar e eu salvo. E eu vou pedir para quando eu cortar aqui, que a gente parar de conversar, fica deitadinhos no chão, fecha os olhos. O Lex falou do relaxamento. Eu vou passar um relaxamento que eu gosto. Pensa na aula do último exercício que vocês fizeram até o primeiro exercício. Vai fazendo um flashback. Rebobina a fita. Pensa do último exercício e vai indo até o comecinho da aula. Isso facilita a memorização. Isso é uma técnica de memorização que vocês podem usar para qualquer coisa. E isso relaxa. Então, quando vocês forem repetir o LPF, isso que vocês fizeram vai ser mais fácil, porque ele vai ter sido assimilado de uma outra forma. E vão relaxar. Gente, Lex, eu super agradeço, foi top. É lindo ver o Vaca, é lindo ver um profissional tão competente fazendo, né? Bem feita a aula. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês e do Lex, tá aí. Galera, obrigado por ter participado, de verdade. Quem sabe a gente faz mais aí. Vamos. Vamos, que meu nome é pronto, sempre. Eu adoro. Muito obrigada. Gente, muito contente de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, manda por mensagem, tá? Manda por um